São sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Neste vídeo você tomará conhecimento do livro Exortação Apostólica Familiaris Consortio, que é uma exortação apostólica de Sua Santidade João Paulo II ao Episcopado e aos fiéis de toda a Igreja Católica sobre a função da família cristã no mundo de hoje através do resumo geral deste livro e, na parte final, você poderá ler uma equivalente a um índice de cada tópico do conteúdo deste documento da Igreja. Resumo desse livro. A exortação apostólica *** Consortio ***, promulgada pelo Papa João Paulo II em 22 de novembro de 1981, trata do papel essencial da família cristã no mundo contemporâneo. O documento foi escrito em resposta aos desafios e transformações que afetavam a instituição familiar, reafirmando os valores cristãos e destacando a necessidade de fortalecer os laços familiares para promover uma sociedade mais justa e fraterna. #Introdução. João Paulo II inicia a exortação reconhecendo as mudanças socioculturais que impactam a família, apontando desafios como o secularismo, a crise do matrimônio e a dissolução dos laços familiares. O Papa reafirma que a família é a célula fundamental da sociedade e destaca sua importância na missão da Igreja. Ele lembra que o Sínodo dos Bispos de 1980, cujo tema foi a família, serviu de base para a elaboração desse documento. #Parte a realidade da família no mundo de hoje. Nesta sessão, o Papa descreve os desafios enfrentados pelas famílias, como o enfraquecimento dos valores religiosos, o aumento das separações conjugais, a contracepção, o aborto e a crise na educação dos filhos. Apesar desses desafios, João Paulo II reafirma que a família continua sendo um espaço fundamental para o crescimento humano e cristão. Ele também ressalta a necessidade de a Igreja acompanhar e apoiar as famílias, promovendo a dignidade do matrimônio e da vida familiar. Parte 2. O desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. O Papa fundamenta a visão cristã da família na revelação divina. Ele relembra que Deus criou o homem e a mulher para viverem em comunhão de amor e transmitirem a vida. O matrimônio cristão é visto como um sacramento que reflete a união de Cristo com a Igreja. Essa união deve ser indissolúvel, fiel e aberta à vida. Além disso, João Paulo II destaca que o amor conjugal não se limita à dimensão afetiva, mas exige compromisso, responsabilidade e doação mútua. Parte 3. A missão da família cristã. Nesta sessão, o Papa apresenta as 4 principais missões da família cristã. 1. Formação de uma comunidade de pessoas ***. A família é chamada a ser um espaço de amor, respeito e acolhimento mútuo. O amor conjugal deve servir como base para um ambiente harmonioso, onde os filhos possam crescer em segurança e dignidade. 2. Serviço à vida ***. A família tem o papel fundamental de acolher, proteger e educar os filhos. João Paulo II reforça a importância da abertura à vida e condena práticas como o aborto e a contracepção artificial. Ele defende o direito dos pais de educar seus filhos segundo a fé cristã. 3. Participação no desenvolvimento da sociedade ***. A família é uma escola de valores e cidadania. Os pais são chamados a educar seus filhos para serem agentes do bem comum, promovendo a justiça e a solidariedade. A família também deve se engajar na construção de uma sociedade mais humana e cristã. 4. Participação na vida e na missão da Igreja ***. A família é uma igreja doméstica, onde a fé deve ser vivida e transmitida. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos e devem promover a oração e a vivência dos sacramentos. Além disso, a família deve se envolver na pastoral da Igreja e no serviço ao próximo. Part 4. Pastoral Familiar. João Paulo II enfatiza que a Igreja deve acompanhar as famílias em todas as suas realidades, oferecendo formação, apoio espiritual e assistência concreta. Ele encoraja os pastores a trabalharem na preparação para o matrimônio, no acompanhamento dos casais e na evangelização das famílias. O Papa também expressa uma preocupação especial com as famílias que enfrentam dificuldades, como casais separados, famílias monoparentais e aqueles que vivem em situação irregular. Ele lembra que essas pessoas não devem ser excluídas da vida da Igreja, mas acompanhadas com amor e discernimento. Conclusão. A Familiaris Consortio *** conclui reafirmando a dignidade e a missão da família cristã no mundo moderno.
João Paulo II encoraja os casais e as famílias a viverem sua vocação com coragem e confiança em Deus. Ele pede um esforço conjunto entre igreja, sociedade e governo para proteger e promover a família como base da civilização do amor. A exortação apostólica continua sendo um documento fundamental para a compreensão da visão cristã do matrimônio e da família, inspirando famílias a viverem segundo os valores do Evangelho e contribuírem para um mundo mais justo e fraterno. Índice Introdução. A Igreja ao Serviço da Família, o Sínodo de 1980 na continuidade dos sínodos precedentes, ó bem precioso do matrimônio e da família. Primeira parte. Luz e sombras da família de hoje. Necessidade de conhecer a situação. O discernimento evangélico, a situação da família no mundo de hoje. O influxo da situação na consciência dos fiéis. A nossa época tem necessidade de sabedoria, gradualidade e conversão, enculturação. Segunda parte. O desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família. O homem é imagem de Deus, amor. O matrimônio e a comunhão entre Deus e os homens. Jesus Cristo, esposo da igreja e o sacramento do matrimônio. Os filhos, dom preciosíssimo do matrimônio. A família, comunhão de pessoas. Matrimônio e virgindade. Os deveres da família cristã. Família, torna-te aquilo que és. E a formação de uma comunidade de pessoas. O amor, princípio e força de comunhão. A unidade indivisível da comunhão conjugal. Uma comunhão indissolúvel, a comunhão mais ampla da família. Direitos e função da mulher, a mulher e a sociedade, ofensas à dignidade da mulher, o homem esposo e pai, os direitos da criança, os anciãos na família. 2. O serviço à vida. A transmissão da vida. Cooperadores do amor de Deus Criador, a doutrina e a norma sempre antigas e sempre novas da Igreja. A Igreja está do lado da vida, para que o plano divino se realize sempre mais plenamente, na visão integral do homem e da sua vocação. A Igreja mestra e mãe para os cônjuges em dificuldade, o itinerário moral dos esposos, suscitar convicções e oferecer uma ajuda concreta. 2. A educação. O direito-dever dos pais de educar para os deveres essenciais da vida humana, a missão educativa e o sacramento do matrimônio, a primeira experiência de igreja, relações com outras forças educativas. Um múltiplo serviço à vida. 3. A participação no desenvolvimento da sociedade. A família, célula primeira e vital da sociedade. A vida familiar como experiência de comunhão e de participação, função social e política. A sociedade ao serviço da família. A Carta dos Direitos da Família. Graça e responsabilidade da família cristã. Para uma nova ordem internacional. A participação na vida e na missão da Igreja. A família no mistério da Igreja. Uma função eclesial própria e original. 1. A família cristã, comunidade crente e evangelizadora. A fé. Descoberta e admiração do desígnio de Deus sobre a família. O ministério de evangelização da família cristã, um serviço eclesial. Pregar o evangelho a toda criatura. 2. A família cristã, comunidade em diálogo com Deus, o santuário doméstico da Igreja, o matrimônio, sacramento de santificação mútua e ato de culto. Matrimônio e Eucaristia, o sacramento da conversão e da reconciliação, a oração familiar, educadores de oração, oração litúrgica e privada, oração e vida. 3. A família cristã, comunidade ao serviço do homem, o mandamento novo do amor, descobrir em cada irmão a imagem de Deus. Quarta parte. A pastoral familiar, etapas, estruturas, responsáveis, situações. E as etapas da pastoral familiar. A Igreja acompanha a família cristã no seu caminho, a preparação, a celebração do matrimônio e evangelização dos batizados não crentes. Pastoral pós-matrimonial. 2. Estruturas da pastoral familiar. A comunidade eclesial e a paróquia em particular. A família. As associações de famílias ao serviço das famílias. 3. Os responsáveis pela pastoral familiar, bispos e presbíteros religiosos e religiosas leigos especializados. Usuários e operadores da comunicação social. A pastoral familiar nos casos difíceis, circunstâncias particulares, matrimônios mistos, ação pastoral perante algumas situações irregulares. A. O matrimônio à experiência. B. Uniões livres de fato. C. Católicos unidos só em matrimônio civil. D. Separados e divorciados sem segunda união. Divorciados que contraem nova união. O sem família. Conclusão. Fim. Biblioteca Virtual do PCJ.